E agora a gente começa a desdobrar. Nós fazemos o desdobramento das metas de curto e longo prazo. E nós fazemos isso através dos indicadores de desempenho. Nós vamos considerar, e isso é muito legal, os referenciais comparativos e os requisitos das partes interessadas. E eu vejo isso com... Assim, é muito engraçado avaliar, porque eu faço diagnóstico em organizações, né? É muito engraçado avaliar que a empresa, ela sabe quanto o concorrente dela produz ou entrega, o quanto o desempenho dele é melhor do que aquela organização. Então, ela tem até a meta de chegar no concorrente dela. Mas quando você olha o requisito da parte interessada, às vezes ele é menor, quando ele tem que ser maior. É uma linha contínua de crescimento, de melhoria do desempenho. Então, primeiro nós chegamos nos nossos concorrentes. E depois nós continuamos melhorando e chegamos no requisito da nossa parte interessada, que é a visão do negócio, onde eu quero chegar, como eu quero ser percebido. E isso eu transformei num indicador estratégico que vai me mostrar. É a minha maratona, não é a minha corrida de 100, 200, 1.000 metros, é a minha maratona. Então eu vou, durante muito tempo, conseguir criar uma cultura de entrega na minha organização. Eu vou bater com relativa frequência pequenas metas relacionadas aos meus concorrentes. Eu vou superando os meus concorrentes para chegar no meu destino final, que é o requisito da minha parte interessada. E algumas organizações não fazem isso. Você olha o requisito da parte interessada e às vezes ele é menor do que um referencial comparativo. Isso não pode acontecer. Bom, então a gente tem esses desdobramentos de curto e longo prazo, considerando a concorrência, considerando os requisitos da parte interessada. E daí, isso é muito importante. A partir daí, eu defino meus indicadores estratégicos de gestão. Eu defino quais são os meus indicadores estratégicos de gestão para o meu negócio e, a partir daí, eu começo a acompanhar eles. E por que isso é importante? Eu definir quais são esses indicadores estratégicos. Porque os indicadores estratégicos, eles foram desmembrados lá atrás. Eu já tenho eles. De alguma forma, macro ainda, eu vou refinar, mas eu já tenho eles. Quais são as grandezas? Quais são os números objetivos que vão me mostrar que eu estou perto da minha visão, como eu quero que a minha empresa seja percebida, e da minha missão, como eu quero que os clientes me percebam. Eu já fiz um trabalho lá atrás, lembra que a gente conversou? Conversamos agora, alguns minutos. A gente já fez esse trabalho. Então, esses indicadores, eles vêm para o meu dashboard. Só eles? Não, não é só eles. Não são só esses, mas esses com certeza vêm. E daí, isso é muito legal. O que separa as empresas que chegam a resultados espetaculares daquelas que não conseguem se desenvolver, bater suas metas, ter um crescimento como gostariam, não é o esforço. Todos os gestores, galera, ser gestor é complicado, né? Eu entendo. Ser gestor é você se manter focado, você manter a sua equipe focada, você brigar todo dia por problemas que acontecem dentro dos seus processos, você resolver, você ser cobrado por desempenho. Então, não é esforço. Esforço os gestores têm. O que falta, às vezes, é uma metodologia. O que falta é a metodologia para você conseguir definir quais são os seus indicadores importantes que você tem que ter no seu dashboard para você ter um desempenho muito melhor do que os seus concorrentes. Porque se você não fez esse trabalho que nós conversamos até agora, e se aqui, nesse momento, com esses indicadores que você já trouxe, você não tiver uma metodologia para elaborar um dashboard completo, você não tem uma visão completa do seu negócio. E pode acontecer de você confundir uma equipe não qualificada com uma equipe não engajada. É extremamente comum isso.
Por quê? Porque seus indicadores não te mostram se a sua equipe, se o resultado, se os seus processos, ele falta engajamento ou falta qualificação, falta competências. Então, a partir de agora, você vai se preocupar em ter uma metodologia de elaboração de indicadores para que você não tenha esse problema no seu negócio. Você precisa tomar decisões assertivas que melhorem o desempenho da sua organização. E você vai se preocupar em ter uma metodologia para isso, porque esforço você já faz, você já tem. Bom, depois que você usou metodologia para elaborar os seus indicadores estratégicos de gestão e tem uma visão completa, você consegue avaliar desempenho de uma forma objetiva, comparar as áreas de uma forma objetiva, então dá para você comparar gestão de clientes com força de trabalho, com RH, com gestão de fornecedores. É extremamente possível você comparar as áreas de forma objetiva e saber quais estão melhorando numa velocidade maior ou pior entre elas. A gente começa a fazer um encadeamento, uma estratificação, a gente começa a fazer uma correlação dos indicadores estratégicos com os indicadores de processos. Então, normalmente nunca é só um indicador de processo, mas você tem alguns indicadores de processos que alimentam o seu indicador estratégico. Você tem outros indicadores de processos que alimentam outro indicador estratégico. Então, por exemplo, seu market share é um indicador estratégico. Market share te mostra o quanto você está próximo de conseguir, de ser o primeiro no seu segmento. Mas é um indicador que você consegue medir com um processo? Não. O market share você vai utilizar talvez alguns indicadores para isso. Um deles, com certeza, é o de faturamento. Bacana? Mas o de faturamento, ele tem diversos processos que levam àquele faturamento. Você tem diversos produtos e serviços que te levam àquele faturamento. Então, os indicadores, você está vendo como tem esse encadeamento? Se você não tiver mapeado esses processos que te levam àquele faturamento, que você sabe a medida e a relação do quanto você fatura, do quanto você está crescendo, com relação ao seu tamanho de mercado, você não tem esse indicador estratégico. E eu estou falando de faturamento porque a gente decidiu falar sobre a parte interessada, o dono, o acionista, o dono do negócio. Mas, vou dar um exemplo aqui. Satisfação e insatisfação do cliente é um indicador que não é diretamente relacionado a faturamento, mas ele afeta diretamente, porque quando você tem uma satisfação e insatisfação ruim, o seu churn é ruim. O que é o churn? É aquela taxa de clientes que você perde anualmente. E quanto pior o churn, pior o seu faturamento, mais difícil é crescer ele. Então você está vendo como você tem alguns indicadores que não são diretamente relacionados à grana, mas interferem no seu negócio, no seu desempenho? Então a gente tem que fazer essa estratificação. Nós quebramos e fazemos a correlação dos indicadores de processos com indicadores estratégicos para saber qual é o processo que demanda maior esforço e qual é o processo que está trazendo maior resultado. A gente faz a relação de esforço e resultado. Isso vai servir lá na frente para a gente decidir quais processos nós vamos melhorar ou não, quais são o paretão, 80-20, né? Onde eu vou gastar menos esforço e ter um resultado melhor. Mas eu já começo a fazer essa correlação entre esforço e entrega. Quando eu faço essa correlação de processos da minha cadeia de valor, processos da minha empresa, com os processos estratégicos que eu estipulei.